Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com a conjuntura de Terra Brasília e mundial. Você sempre preocupado com os problemas e com as soluções para a nossa galera e alternativas ao neoliberalismo. É por isso que estamos aqui mais uma vez no Papo Livres para debater a conjuntura, a correlação de forças, os problemas da ordem nacional e internacional num país sempre meio caótico, não é mesmo? Hoje estou aqui com o nosso camarada Walter. E aí, Walter, tudo bom? Tudo bom, tamo aí. Rugai novamente. Estamos vivos. E Vitória Felipe, já conhecida de vocês. Retorno. Tava um tempinho sem ver. Galera, então a gente veio aí pulamos um mês, mas voltamos com a sua melhor leitura da correlação e conjuntura nacional aqui, direto da Baixada Santista, mas com uma discussão planetária. Vamos então, galera, falar um pouco de conjuntura. Já falei demais, quem começa dando os pontos aí? Quem quer se arriscar? 2 ou 1 aqui? Não, o momento é um momento de grande tensão, né? Muitos temas, né? A gente está vivendo aí uma disputa grande aí em relação ao judiciário, ao legislativo, às políticas no executivo, a indústria lutando contra o interesse do grande capital. Isso está interessante, né? Você vê a galera defendendo redução, a galera de direita, uma parcela da galera de direita defendendo redução de taxa de juros para tentar ter dinheiro para investimento industrial no Brasil. Coisa estranha isso, cara. Né? Estranha. Correlação de forças diferente, né? Tudo isso com Bolsonaro com possibilidade de ser inelegível de fato, e parece que é o que se desenha. Fato é que não pode parar por aí. Um governo, acho que com dificuldades, né? A gente está vendo dificuldades de pautas que a gente lutou para que fossem colocadas durante a eleição, não está vindo ainda, mas resultados econômicos que pelo menos a Globo News está comemorando muito, né, Rogai? Sim, eu não sei se para a população isso ainda é significativo no seu dia a dia, mas o Walter falou, tem razão, os comentaristas econômicos que sempre se alinham ao mercado agora já estão falando, olha, vai ficar difícil o Banco Central explicar daqui para frente se os juros não cair, né? A gente está gravando hoje numa quarta-feira, amanhã, quinta-feira, tem uma nova reunião do Conselho Monetário Nacional. Para quem não sabe, ele se reúne todo mês e tem 3 pessoas. Simone Tebet, Fernando Haddad e Campos Neto. 2-1 para o governo. Faz 5 meses que tem reunião e o governo não baixa a meta de inflação. Então a nossa inflação é uma das mais baixas dos países envolvidos do mundo. A inflação na Europa e nos Estados Unidos está acima daqui e a gente tem uma meta absurda de 3%, que nunca foi realizada, nunca foi cumprida. Esse conselho tem poder para baixar essa meta. E aí, se você baixa essa meta, é menos um motivo para o Banco Central manter a taxa de juros alta. A gente não vou nem entrar no mérito do argumento, né? Mas eles falam, precisamos subir os juros para baixar a inflação. Sobe um pouco essa meta da inflação. Vai ser 5, 6 mesmo, não vai ser 3. Sim. Mas o governo não dá esse passo. E nessa conjuntura, o Brasil volta a ter uma trajetória de confiabilidade para o investimento, né? Standard & Poor's coloca a gente de novo... Os ratings. E aí eu gostaria de uma fala, né? Não, veja bem, é importante, mas o que importa é comida na mesa, é o desenvolvimento interno, o consumo voltando. Mas não, a gente tem uma regressão da consciência dizendo que Standard & Poor's, que participou daquela bancarrota corrupta de 2008, é agora a grande avalizadora de que o Brasil está numa trajetória boa de novo. E aí, Vitória, o governo tenta dialogar com a classe média, dando desconto para carro. Acho que são 6 meses de governo já, né? Esperava que algumas coisas tivessem andado com mais agilidade. Isso já mostra as dificuldades que o governo está enfrentando, né? Porque esse retorno não veio rápido, o poder de consumo, a inflação ainda está travando aí um pouco. A gente sentiu os efeitos positivos da economia, né, galera, os trabalhadores mesmo. E aí essa do carro quebra um pouco a gente, né, porque vem com uma expectativa de gerar emprego, mas não gera, né, tá dando uma série de invenções aí. A expectativa é que o mercado tem de vender 200 mil, 300 mil carros,
o que por si só já é um debate, porque a classe média não está com poder para comprar carro, a gente está falando da população pobre ainda. Nosso debate em dezembro era sobre o Brasil ter voltado para o mapa da fome, então... 100 milhões dos brasileiros estão na classe C ou abaixo, né? E aí você está dando uma desoneração para quem pode comprar um carro de 70 mil. Meio doido. Popular, né? Supostamente popular. É bem popular, né? 70 mil reais. Mas tem o desenrola aí, o que vocês estão achando? Então, não é contraditório isso? Você oferece um programa em que você abre mão de receita tributária e tal, para beneficiar a classe média, que ao mesmo tempo beneficia uma indústria que está passando por dificuldades, que é a indústria automobilística. Está com dificuldade, estoque enorme, parado, não consegue vender, e aí você faz um programa para poder tirar esse estoque para a rua, beneficiar quem está ali com algum capital para investir num patrimônio desse, nem é patrimônio, né? Enfim, mas é um valor assustadoramente alto, né? Comprar um carro por 100 mil, você falou 70 mil, né? Os carros custam 100 mil reais, né? É um absurdo isso. Acho que vai até 120, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra questão que já venderam, a notícia que eu li é que a Volkswagen vai parar a produção porque não tem demanda. Então, com todo esse esforço tributário, você não está conseguindo reaquecer o consumo desse tipo de produto. Mas as pessoas estão passando fome. Eu conversei com um vizinho meu, tem um carrinho de churros, ele falou, Walter, eu estou vendendo a metade do que eu vendi o ano passado. Churros. As pessoas estão comprando a metade de churros do ano passado. Essa é a grande realidade que naquele a gente tem. efeito de injeção de recursos do Bolsonaro na economia, né? Sim, né? Que para se reeleger. De alguma maneira aumentou significativamente a renda de uma parcela da população, colocou muito dinheiro, inclusive, na mão de quem não precisava, né? Porque essas políticas eleitoreiras, elas são complexas, né? E aí a gente está vivendo essa dificuldade agora. O que fazer, né? Eu sinto que tem grande esforço e o retorno é baixo, né? Então, se gasta dinheiro, se faz intenção e aí não traz a melhora na economia como a gente gostaria de ter visto já, não está gerando emprego como a gente gostaria de ter visto. Então, acho que estamos fazendo esse esforço de forma equivocada e tem que fazer uns certos ajustes. Porque a melhora econômica, eu sempre falo, né? PIB é o indicador de bem-estar do capitalismo, não das pessoas, né? Então, a renda das famílias ainda está fustigada. Rugais, a gente estava falando aqui antes de começar, tem um bom programa que é o Desenrola. Desendividar as pessoas é uma coisa boa, mas acho que é suficiente. O que você vê desse programa? Demorou para desenrolar, o desenrola para ele ser publicado, né? Saiu esses dias, né? Até onde eu acompanhei, tem um perdão de dívidas para quem deve até R$100. É sério, gente, até R$100. E depois a outra faixa para quem ganha até 2 salários mínimos, mas aí os critérios são super excludentes. Por exemplo, se a pessoa tiver uma dívida de financiamento imobiliário do Minha Casa Minha Vida, ela está fora. Tá fora. São dívidas pessoais até R$5 mil, e aí você vai parcelar isso em 60 vezes, com juro de R$1,99 ao mês. O que dá 28 ao ano. Ou seja, a pessoa do Desenrola, eu espero não estar errado, que eu não seja anual para não estar falando besteira aqui, mas se tiver correto R$1,99 ao mês, você está pagando o dobro da taxa Selic de juros. Então você está pegando a pessoa pobre que deve 5 mil, ganha 2 salários mínimos e está fazendo esse cara pagar mais de 2 vezes a taxa Selic. E é isso que vai desenrolar a vida das pessoas, né? Estou falando só de quem foi incluído, né? Porque tem uma maré de gente aí que deve muito mais que isso, né? E é pobre, continua sendo pobre, né? As palavras classe média, popular, quando a gente fala nesse debate, ficam bem baralhadas, né? Quando fala carro popular. E aí você pega qual o poder aquisitivo de quem pode comprar esse carro, né? Esse é um consignado. O governo está dando a garantia do pagamento. Isso. Você deve estar dando um consignado como aposentado, funcionário público. Porque 2%. Se o devedor não paga, o governo paga. Então, para o banco, para as instituições de crédito, é um belo negócio. Não precisa gastar com publicidade, fazer propaganda no Jornal Nacional, fazer propaganda em camisa de clube de futebol, como o clube que eu torço, que ostenta lá, né? A propaganda de um banco que esfola lá os aposentados e tal. Não, o governo garantiu 1,99 de juros. Eu tava com saudade da bancada mais ranheta do Brasil. Como tudo é pouco, né? É aquela coisa, você fala, é legal que exista, mas é pouco, né? Suficiente ainda. Eu acho que sairia mais barato, eu falei aqui,
sendo Você radical, falou, né? Fala um pouco. sairia mais barato para o governo pagar essa dívida, ir lá na instituição bancária, falar, ó, quem está habilitado, vamos habilitar todo mundo aqui, vai na Caixa Econômica Federal, faz lá, que ela tem capacidade para isso, ok? Faz lá, ó, rastreia todo mundo, cadastra todo mundo, quem deve, ó, põe aqui, põe na minha mesa aqui o quanto todo mundo deve. Vai custar quanto? Pago, agora vocês vão me pagar sem juros. Sai mais barato para o governo fazer isso. Só que as instituições bancárias preferem receber parceladamente com 1,99% de juros ao mês, gente. É surreal, não tem sentido isso. Para a gente terminar esse primeiro bloco aqui, eu queria trazer uma última reflexão para a gente. Eu acho que o governo ele mira e, de fato, ele atinge setores... É muito ruim ficar falando classe B, C, D e E, mas C, D e E, ele até consegue... Aliás, D e E ele até mira e consegue atingir, seja com um pouco desenrola, que também não tem um raio muito grande, mas Bolsa Família, pelo menos até agora, está previsto para vir o benefício de 150. Mas essa do desconto do carro, me parece que a classe média que o PT perdeu e nunca mais recuperou, o carro é muito suficiente e aquele desconto do imposto de renda, com um governo que precisa recuperar a receita, só está vindo desoneração, né? Me parece que vai ser uma grande armadilha isso tudo, não? Sim. Como fecha a conta depois? Não sei se fecha, né? Essa é a questão, né? Como ganhar a classe média, né? Assim, eu acho que não se ganha a classe média desse jeito, né? Não se fala em nada estrutural para a classe média, né? O que aparece, a grande promessa para a classe média era isentar imposto de renda até R$5 mil, que é em torno de 3 salários mínimos, né? Bem Então, a gente está lembrado. falando aí de 3 salários mínimos, 3,5 salários mínimos, algo assim. Aí isso seria atingir diretamente a classe média com algo benéfico. Mas fazer isso sem uma reforma tributária para poder cobrir, né, essa perda de receita, tirando de quem pode pagar, não vai acontecer, né? Então essa é a disputa. Para aproveitar esse papo aqui, vou fechar esse bloco e vamos voltar conversando sobre reforma tributária, novo teto e as PPIs, tá bom? A gente já volta. Quando a gente fala, né? A gente fala do aumento do salário mínimo, do teto de gastos, um novo teto com arcabouço, quando a gente fala da isenção que o Walter comentou do imposto de renda. Gente, tudo isso não é uma exigência de nenhum revolucionário, não é exigência de nenhum reformista, nem reformista. Tudo isso eram propostas e compromissos de campanha assumidos claramente, reiteradamente por quem ganhou a eleição. Ninguém está cobrando o que não foi prometido. A direita prometeu isso também. Porque é importante falar isso, porque às vezes quando se lembra isso, dá a impressão que você está, nossa, veja bem, a situação você está pedindo muito, você está sendo radical. Falando, não, ninguém está pedindo nada radical. Né? Então é importante lembrar isso daí. Né? Isso cabe, isso foi dito. E quando a gente... Esse mês todo mundo está falando de junho de 2013 e tudo. O que estava... Não vou entrar no ponto central de 2013, mas assim, uma das coisas que estava em pauta era assim, a crise da política, a crise da representatividade. Toda a campanha foi feita em torno da frente democrática. Então você está falando da valorização da política. Qual o recado que você passa para a sociedade quando você faz toda uma campanha levantando algumas bandeiras e depois que é eleito, essas bandeiras vão sendo meio que, não vou dizer abandonadas, mas vão sendo minimizadas a tal ponto que elas quase somem. Rapidamente, né? Não demorou Rapidamente. Como é que você faz o povo confiar na política de novo, né? Pergunta para a mesa, então, nessa questão da reforma tributária. O que está se encaminhando é um IVA, um imposto centralizado, que ele vai centralizar PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. Vai ser... Eu acho que é uma evolução, porque simplifica e tal. Vai ser o maior do mundo, provavelmente, o maior IVA do mundo. Vai dar vários problemas. Antes da gente, ou não sei se a gente vai abordar aqui, de como isso se distribui para Estado, município, tem uma questão. O governo faz uma tática do tal do gradualismo que fala, não, vamos discutir reforma tributária, a burguesia quer discutir reforma tributária, especialmente isso. Mas o governo fala, não vamos discutir capital e renda agora. Vamos discutir em outro semestre.
Esse eu compro na volta? Parece que tudo leva a crer que não há vontade nenhuma de fazer uma reforma tributária agora, nem por parte da direita, óbvio, por questões óbvias, e tampouco por parte do governo. A impressão que passa, muito objetivamente, é de que o que se falou em campanha não é exatamente aquilo que se está disposto a fazer no governo, porque a gente tinha que estar tendo agora um grande debate de enfrentamento mesmo, em relação a essa agenda tributária, do que foi falado na campanha como promessa, de que o discurso de todos era: precisamos taxar mais os mais ricos para poder dar um respiro para os mais pobres que pagam muito imposto. E nós não vemos nada disso acontecendo, nem em termos de proposta de novas políticas, todas elas são velhas, arcaicas, ultrapassadas, e não atendem nem a quem é revolucionário, que pensa, que pensa numa revolução, então, e muito menos a quem está no poder e se beneficiando de tudo isso. Né? Porque, de fato, a grande questão é que o capital se ajusta. Se as regras são essas, eles dão um jeito de bater a carteira das pessoas. Né? A gente aqui precisa pensar em estratégias de como levar mais dinheiro ou capacidade de consumo para melhorar a qualidade de vida de quem tem menos possibilidade. Né? Então, quando se isenta a compra de automóvel, você está beneficiando as pessoas que mais precisam? Não. Né? Quando você não discute um sistema tributário que não seja como esse, né? O nosso sistema tributário é um sistema que faz injustiça social, injustiça tributária, que você tira de quem não tem comida, você tira de quem não tem comida, mais capacidade de consumo, tá certo? Para dar para quem não precisa. Então esse é o grande problema. Parece que o governo não faz o menor esforço. Eu acho que isso não é dificuldade de coalizão. É vontade política. E parece que uma tática ou ruim ou, em certa medida, um pouco demagógica. Vitória, você é um burguês, você quer muito centralizar os impostos para fazer um IVA. E aí o governo te fala assim: vou separar e vou falar depois de você entrar no imposto de renda com mais força, no segundo semestre, no semestre seguinte. Você vai querer retomar a discussão de reforma tributária? Já conseguiu o meu, agora já era, né? Como você falou, vamos comprar depois e o depois nunca chega. E dentro dessa discussão a gente ainda tem a questão do novo teto estar no Senado, né? Isso se relaciona muito com as PPIs, né, Rugai? Então a gente vai juntando as coisas. Esse arcabouço que foi apresentado, o próprio Haddad disse que falou, para fechar a conta, falta 150 bilhões. E aí você fala, bom, vai vir de alguma reforma tributária? Vai vir de o fim de alguns subsídios ou isenções? Até agora, não. Então, como é que o governo fecha essa conta? Né? O governo ele já declarou claramente, né, até quando ele foi no Congresso, tudo, chegaram a perguntar claramente para ele, né, da onde ele espera que venham os investimentos, já que o Estado vai estar muito descapitalizado. E ele falou claramente que ele espera um investimento privado, estrangeiro ou nacional. Aí a gente fica perguntando, tem alguma dose de realismo essa expectativa, olhando a história do Brasil, olhando o momento atual? Tá contando com que não vai vir, né? Tá contando com que dinheiro? Aí vai entrar as tais PPIs, em tudo que é setor da vida nacional, que foi instituído dentro do governo Temer, como parte do golpe, que muitos não falam nem que foi golpe, né? E tá lá, ninguém revogou. Tá lá, entrem no site gov.br, digita PPI, vocês vão ver tudo, muito transparente, aliás. Eu recomendo para quem tiver com tempo aí, acho que é um vídeo da Exame, que o Gustavo Seron, que é da Secretaria do Tesouro, correto? Ele fala sobre arcabouço, novo teto no Senado, né? E dá para perceber que a linha não, veja bem, o Cajado melhorou muito a proposta do Haddad, e aí ela foi para o Senado aprimorou mais, mas colocou para fora do teto algumas coisas que a Câmara julgava que tinham que estar dentro de uma disciplina fiscal. Dentre elas, o que ele está falando é o Fundeb. Então, pelo que se desenha, o governo vai atuar para colocar o Fundeb de volta no Congresso. Walter, o que isso significa para a esquerda? Isso é uma derrota, né? Historicamente falando, para quem defende a educação, aceitar essa argumentação é uma grande derrota. É inadmissível que a gente consiga compreender, no momento de enorme pressão por orçamento, porque todo mundo está brigando por orçamento. Né? A direita está brigando pelo orçamento secreto e a gente que é progressista está brigando por orçamento para o social.
Então, essa é a nossa disputa. Então, eles ficaram lá na época dos debates na eleição, um acusando o outro de ter feito orçamento secreto e etc e tal, que isso é ilegal, inconstitucional, não pode e etc. E agora, a culpa do desequilíbrio fiscal brasileiro é do Fundeb, é da educação, é da saúde, é do social. As pessoas estão morrendo por falta de atendimento médico, estão passando fome, precisam de uma educação de mais qualidade. Isso é urgente para o nosso país. Então é inadmissível. Essa disputa me parece uma acomodação de interesses. Me deixa muito desconfortável ver que a retirada do Fundeb foi feita pela mão da direita no Senado. Já é um desastre em si a situação. Aí ver quem são os atores que estão promovendo isso deixa a gente mais decepcionado ainda, né? Então... Imagina uns diabinhos da direita fazendo assim, vamos tirar só pra gente ver o governo que é metido à centro-esquerda lutar pra incluir de novo, passar um recibo mesmo. A gente suspeita até, né? Porque coloca... Aí nós vamos confiar neles. Em maus lençóis, é como o governo já errou em propor isso, aí retira. E aí reafirma o erro querendo colocar de volta. E era um momento ali quase que dando a oportunidade de arrumar uma das coisas das quais a gente sabe que não está tão alinhada com as nossas propostas, né? E é incrível que o Jacques Wagner foi o primeiro a falar assim, vamos lutar para manter ele como veio da Câmara. Então é uma regressão de consciência que eu acho que a gente tem que chamar atenção aqui, porque isso nos dilui muito com o programa histórico da direita engravatada, que eu vou defender de novo aqui. Minha tese é que claro que a gente lutou, esse governo precisa dar certo, é bom ser colocado isso, mas me parece que tem uma fusão histórica com o projeto histórico do PSDB, né? Quando isso acontece, né? Sempre que tem críticas, a reação meio automática, beira quase um nível religioso, às vezes, que é muito Vamos automática. torcer. A reação é meio assim, não, gente, é ruim, é feio, mas infelizmente a gente precisa sujar as mãos, é isso que precisa ser feito, o que tinha era pior, etc. Como se isso fosse uma solução pragmática, que fosse feia, mas que fosse dar certo. Que fosse uma garantia de dar certo. E não há nenhuma garantia de dar certo. Vamos lembrar que no segundo mandato da Dilma, ela se elegeu com um discurso mais à esquerda, recuperando o fato dela jovem, de guerrilheira, assinando propostas de esquerda. Vai lá, bota o cara do Bradesco na economia, começa um ajuste fiscal pesado e vem tudo que vem. E não deu certo. A tal governabilidade não foi garantida desse jeito, né? Porque vou citar uma medida que me chamou a atenção, me lembrei agora, assim, de passagem. O orçamento secreto acabou. Acabou, mas não acabou, né? Porque aí uma parte os deputados recebem igualmente agora, outra parte volta para os ministérios, mas os ministérios também estão repassando em formas de verba para os parlamentares de uma forma mais ou menos secreta. Uma das coisas que continua, por exemplo, é a grana para as tais comunidades terapêuticas para tratamento de alcoolismo e de drogas, que são quase 90% administrado por pastores, por igreja, que não recupera ninguém, que o Conselho de Psicologia está cansado de denunciar, tem tortura, tem maus tratos, culto obrigatório, etc. Isso está acontecendo agora. Essas pessoas estão sofrendo com essa situação e você está empoderando economicamente os setores evangélicos mais ligados à direita. Né? Então, que preço isso tem, sabe? E são setores que estão chegando em... Você falou do exemplo das comunidades terapêuticas e vai para a terceirização de creches nos municípios, que também hoje a maioria das creches estão ligadas a igrejas. E por aí vai. Porque a gente fala orçamento secreto, dá a impressão que é uma expressão muito burocrática, teórica, né? Que não tem gente de carne e osso por trás disso aí. O problema é para onde esse dinheiro vai, né? O dinheiro não vai para programas que são facilmente monitorados, acompanhados e que podem apresentar os resultados. Esse dinheiro, o problema não é só ser secreto, o problema é para onde ele chega. Ele chega exatamente em serviços que você não tem como fazer um acompanhamento adequado do dispêndio, do gasto, né? Então é um dinheiro que se perde. E como ele se perde, né? O que acontece? A gente está vendo aí as operações de combate à corrupção mostrando onde o dinheiro chega, né? Esse é o último ponto, acho que a gente tem que colocar no nosso bloco. Aqui, a diluição do que a gente entende por serviços públicos universais, né? E isso está cada vez mais complicado de se entender pelo orçamento e para quem usa, porque
o arcabouço meio que, o novo teto, ele assenta claramente uma forma de fazer política econômica de que a demanda por serviços públicos vai ser suprida por PPPs. Esse E dinheiro eles vão poderia falar, ir é pro serviço SUS. público Ele ainda, vai pro mas SUS. não é, né? Ele não vai para o SUS, por exemplo. O dinheiro da comunidade terapêutica, por exemplo, tem pra uma onde questão de caminha? saúde, vai Para onde caminha isso? Se a gente for olhar todo o projeto, É. né? Vai sucatear mais ainda, e aí tem uma narrativa correndo aí que é sucatear para depois falar que precisamos privatizar, né? Se a gente fosse debater isso profundamente, assim, o que isso representa, né, a longo prazo, né? Sim. Tem dois problemas. Um que é da capacidade de investimento do Estado, que precisa ser recuperada, né? Então, a ideia de que o Estado não tem dinheiro para investir, para fazer infraestrutura e tal, então precisamos captar dinheiro para poder construir estrada, ampliar aeroporto, ampliar a operação de porto e tal. O Brasil precisa crescer, gerar emprego e tal. Então, essa é uma linha. E como é que você faz isso? O Estado não tem dinheiro, tem que pegar dinheiro privado. Só que a 13,75 a Selic, ninguém quer pôr dinheiro para construir estrada, pô. Né? Então, a grande guerra do governo, quando luta pela redução da taxa de juros básica e tal, também não é só por uma questão objetiva que vai afetar diretamente a gente, mas vai afetar também esse interesse do governo. Ele quer ampliar parcerias, ele quer atrair investimento, não só estrangeiro, mas inclusive de capitalistas daqui, que sentaram nos 13,75. Você não consegue encontrar. Quem faz algum tipo de investimento, a grande maioria dos trabalhadores não tem essa condição. Mas quem entende um pouco de mercado financeiro sabe. Você não encontra a remuneração hoje melhor do que comprar a dívida do governo. Você põe o teu dinheiro para o governo te pagar. Então, a gente está, ao mesmo tempo, quem investe, né? Quem investe está ganhando dinheiro em cima da desgraça do país lá na frente, porque isso vai ter que ser pago lá na frente. Aí, o industrial está desesperado, ele quer ampliar a fábrica, quem quer construir, as construtoras querem construir, mas precisam de dinheiro. Mas quem vai emprestar dinheiro para ele? Quem vai emprestar? Quem vai comprar um fundo imobiliário hoje para capitalizar uma empresa, para construir até habitação popular? Não vai. Por quê? Com 3,75 de taxa. Então, eu acho que tudo isso aí está muito bem desenhado. Né? O presidente do Banco Central ele está cumprindo muito bem a tarefa do que hoje a gente tem de representatividade no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Né? A direita está comandando a política desse país. Sem dúvida, a gente precisa corrigir essa distorção e retomar o Banco Central para um projeto democrático seria muito central, né? Agora a gente está acabando o nosso segundo bloco, vamos voltar para o terceiro, onde vamos discutir a tal correlação de forças. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Voltando aqui para o nosso bloco 3, onde a gente vai falar de um mito, de um fantasma, de uma rebelião, de um problema, de uma solução. Não, ainda não é o livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que eu estou falando. Estou falando do conceito polemiquíssimo chamado correlação de forças. A gente achou interessante debater essa questão da correlação de forças e ela tem uma relação central com a questão de junho de 2013, né? Que a gente falava que era um momento de disputa, de correlação de forças. Hoje, a correlação de forças geralmente é misturada com análise e diagnóstico. Diagnóstico é uma coisa, correlação de forças é outra, né? Às vezes, alguns querem submeter o diagnóstico à correlação de forças ou ao contrário. Uma grande polêmica, né? O que vocês acham de todo esse debate e o que se conecta ainda? 2013 ainda nos ronda de alguma forma, não? 10 anos agora, né? Acho que a gente está ainda colhendo as consequências do que se iniciou ali, né? Daquela disputa de narrativa que a gente perdeu, de certa forma, né?
Aí, aproveitando, já faço até o jabá aqui, ó. Não é nosso, mas dá boi tempo. A Rebelião Fantasma, junho de 2013, que tem um prólogo da Dilma, que, aliás, se assemelha muito aos setores mais radicalizados à leitura da Dilma, né? Ela disse que foi uma disputa. Ela disse que foi uma disputa e a gente perdeu aquela disputa porque não soube responder ou não conseguiu responder da forma que deveria, dentre elas, responder com uma reforma política, a qual ela propôs e foi soterrada, inclusive, pela direção do PT na sequência, né? Reforma política que ainda é necessária, né? Acho que está muito nítido que não isso. houve, né? E que não houve. Não houve, houve algumas reformas eleitorais, mudando formas de cálculo, de composição, impedindo as coligações e tal. Tudo isso, inclusive, como acredito ainda, né? Como um propósito dessa fase, né? Que é o sufocamento das forças sociais, né? Sufocar sindicato, sufocar partido político, como os partidos de esquerda se mostram, né? São partidos que lutam realmente ideologicamente e tal. Assim, eu acredito que tem outras questões que ainda a gente não consegue ver, apesar de 10 anos terem se passado, de tantos problemas terem acontecido. Eu ainda vejo que tem questões que não ficam muito claras para mim, né? Eu ainda acho que teve muita interferência externa, né? E eu acho que a gente ainda vai ter que debater isso de alguma maneira, né? Estamos desvendando ainda o grande acordão, né? Se a gente fosse pensar. Acordão. Esses dias eu passei o dia que durou 21 anos para os meus alunos do ensino fundamental. E eles, professor, foi assim? Isso nós estamos em 2023. Não, mas sempre, na verdade, sempre foi assim, sempre né? Foi assim. Não existe nada no Brasil em que um país imperialista, um interesse econômico, não tente manipular, não tente trazer para a direita, né? Vamos ver que em 64 tinha as passeatas da esquerda e tinha tradição família e propriedade, marcha com Deus pela família, naquela época. Então, essa tentativa não é nova, né? Ela tem as formas históricas do presente, mas acho que 2013, o que dá para a gente trazer para hoje, marca um momento de esgotamento de um ciclo de crescimento econômico, onde o governo chega para uma parcela da população que acostumou a uma progressão e fala assim, daqui para frente não cabe, daqui para frente vocês se contentem com o que está aí. Né? E a maioria da população brasileira ganha um salário mínimo e meio ainda. As pessoas que foram incluídas no mercado de trabalho foram incluídas com uma média de um salário mínimo e meio. O preço dos aluguéis estava disparando, o preço da tarifa pública disparando. 2013 é o ano que mais tem greves na história do país. Jornada de trabalho que não já era de tinha 8 horas, era muito mais desde por os causa do anos ônibus. 80. Então, embora o movimento sindical não tenha sido engajado nos atos de forma organizada e unificada, as greves pipocaram naqueles anos. Então, tem sinais, né, de estancamento econômico naquele momento. E tem um recado do governo que o governo, a esquerda institucional que estava alinhada ao governo, se divorcia das ruas, não é? E aí me parece um movimento natural de que essa energia que está nas ruas, essa insatisfação que está nas ruas, vai ter alguém que vai se apoderar dela, que vai ser a direita. Não existe espaço vazio, né? Não existe espaço vazio. E hoje a direita tem uma prática de rua muito mais aguerrida, combativa, quase insurrecional, como a gente viu em 8 de janeiro. E aí isso né? traz a gente para a questão da correlação de forças, né? O que é o diagnóstico? Beleza, o nosso Congresso é tenebroso, ok. Sim. Isso é um diagnóstico. Mas a correlação de forças é algo que está em constante disputa, né? Que não se limita ao número de cadeiras no Congresso. A gente precisa mobilizar e construir as nossas narrativas, né? Que tá todo o tempo em disputa. Se você resumir a tua tática política meramente à correlação de forças institucional, podemos acender uma vela aqui e dizer que a gente está morto, porque se a gente não tentar disputar essa correlação de forças com mais força, é daí para pior. Sempre vai ser o mais conservador de todos e o mais conservador de todos, e aí a gente vai literalmente, é aquilo, né? Quem tem medo de morrer é enterrado vivo. Quem tem medo de lutar também. Eu gosto de falar de junho de 2013, com paralelo com hoje, do ponto de vista do crescimento, né? Tem uma questão ecológica que a gente discute, mas o crescimento também é uma grande forma de não atacar problemas, porque quando você tem crescimento, você consegue fazer distribuição de uma forma desigual, mas ainda dá um pouco para alguém. Quando isso acaba, ou você acelera o processo de redistribuição, tirando literalmente quem tem mais,
e que acumula com exploração isso e redistribuindo para quem de fato produz essa riqueza, ou você vira as costas e fala, tá bom demais o que a gente fez até aqui. E é um pouco da leitura do Safatli, né, que ele faz sobre 2013, que dialoga com hoje. Se você não trazer o povo para reformas mais progressivas, fica difícil de mobilizar. E eu acho que o Petro traz um pouco isso, né, nessa conjuntura que a gente tem hoje, que contrasta com a do Lula. Né? Precisa mobilizar, precisa... É fundamental que a gente consiga fazer as pessoas entenderem, principalmente quem mais precisa fazer a luta, né? Que são os que estão, de alguma maneira, extremamente incluídos nesse sistema, mas que não participam da divisão. Né? São as pessoas que mais necessitam, as que comem menos, as que moram pior, as que têm mais dificuldade de se locomover, né? As que ganham menos. Então essas são as pessoas que a gente precisa conversar, que a gente precisa dialogar, que a gente precisa mostrar de que maneira que tudo isso impacta na vida delas e da importância delas terem voz para lutarem por uma mudança. A revolução que a gente fala, que a gente acredita, ela passa por aí. Agora, como que a gente vai fazer isso? A gente perdeu espaços de luta, né? A gente perdeu lugar de fala. Né? Então hoje a gente vê muito mais pessoas de direita conservadoras, eu não digo de direita pela questão ideológica política, mas pelo conservadorismo, essa coisa de defesa de valores de família e tal, que é muito complexo também, há uma hipocrisia enorme aí, né? Mas eles ocupam muito melhor esse espaço. Então a gente vê igrejas chegando nas comunidades, dialogando melhor com jovens. Eu tenho muito aluno hoje evangélico, era impensável isso alguns anos atrás. Né? Então a escalada desse cristianismo evangélico no nosso país, ela vem junto com tudo isso. Agora, como é que a gente faz essa discussão? É só por uma questão política? Não, eu acho que é uma questão mesmo social, é em casa, conversando com a esposa, conversando com os filhos, conversando com o tio, com a tia, com o avô, com a avó. A gente foi brigar com os bolsonaristas e se afastou até de parentes, que a gente tinha necessidade, obrigação de ter paciência para ouvir, para poder desconstruir as mentiras que estão na cabeça deles. Eu acho que passa por aí. Eu acho que a revolução ela começa menor, aqui de dentro para fora. Guy, queria te fazer uma pergunta nesse sentido, né, que a gente às vezes dialoga sobre a questão do Petro. O Petro, assim que foi eleito na Colômbia, ele tem uma estratégia oposta ao do PT. Ele descarrega uma série de reformas, dentre elas uma tributária, na saúde e laboral, né? Porque, pasmem, na Colômbia ainda se trabalha acho que 48 horas e não tem distinção às 18 horas, adicional noturno, isso não tem, uma coisa doida, né? É um reformismo, se você por bem dizer, com participação popular, porque ele chama a população. Aqui é um gradualismo sem participação popular. Por exemplo, a reforma tributária não poderia vir um componente de taxação dos mais ricos, porque eu gosto de fazer uma analogia com a guerra, né? Política é guerra sem sangue, né? Guerra é política com sangue. Eu preciso de balas para ir para a guerra. Se a gente está numa reforma tributária, a gente vai imprimir panfleto, a gente vai colocar as bandeiras na rua. Eu tenho argumento para falar com a dona Maria. Sem arma, ideologicamente. Você vem dessa perspectiva que o governo pode estruturar essa... Sim, eu vejo a comparação com a Colômbia é muito boa, porque... Então, só voltando na correlação de forças, pelo amor de Deus, gente, se a gente ficar restrito a somar número de parlamentares para falar em correlação de forças, como o Guilherme está perdido. Então, assim, do ponto de vista teórico, é dizer que a política importa mais, a esfera da política, institucional, importa mais do que a sociedade, que é um erro crasso para quem é materialista. Do ponto de vista histórico, é ignorar que ao longo de toda a história do Brasil, a gente teve avanços e congressos reacionários e conservadores aprovaram pautas progressistas quando eles viram que era importante aprovar, porque ia pegar bem, porque a sociedade estava pressionando. Porque não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção. Quantas medidas progressistas, por exemplo, recentes agora, de defesa da mulher, estão sendo propostas por deputados de direita? O que é isso? É porque ele acredita? Não. É que alguém vai aprovar, a sociedade, então eu vou ser pai dessa criança aqui para depois... Então a sociedade tem como fazer, né? Não baixou a tarifa? Não falavam que não dava para baixar a tarifa e deu para baixar a tarifa, né? Então as coisas são possíveis. Agora, na América Latina como um todo, né, o presidencialismo é uma instituição muito forte.
Eu não consegui fazer a conta, mas se a gente pensar a quantidade de pessoas que votam para presidente, é infinitamente maior do que a quantidade de pessoas que votam para deputado, seja nominalmente ou seja em legenda. A instituição Presidência da República tem uma representatividade muito maior do que a do Congresso. E de repente todo o projeto que venceu as eleições está sendo deixado de aplicar porque uma outra instituição que tem muito menos representatividade, então lógico, se tivesse mecanismos de participação direta, de consulta, seria muito melhor. Mas entre a presidência e o Congresso, quem é que representa mais a vontade popular? Né? É o Executivo. E isso não caminha porque você negocia com o Congresso, você não estimula a opinião pública, ou estimula insuficientemente, né? E me alongar só mais um pouquinho. No primeiro mandato, como o ciclo era de crescimento, você não precisava nem mobilizar socialmente, nem fazer debate ideológico. A economia está crescendo, vai gerar simpatia. Agora, você não tem mais esse cenário. Então a gente está vendo as medidas econômicas são insuficientes para gerar essa simpatia popular. Ou você vai fazer um debate mais franco sobre o Campos Neto, sobre tudo isso de uma forma e outras coisas, e você vai ter que mobilizar alguma coisa. Só que isso não está no receituário que o PT teve de governar nos primeiros mandatos. Então, é uma situação que pede uma outra atitude. Como é que vai lidar com isso? Vamos dizer assim, as aspas importam, e muito agora, né? Até fazendo um breve comentário, se a gente fosse pensar sobre o debate que teve em relação aos ministérios e tudo mais, é complicadíssimo a gente abrir a folha todo dia, ter uma aspas lá do Lira, e demorar dias para vir uma aspas do Lula lá se posicionando e influenciando a narrativa do que estava acontecendo ali, né? Então, isso é um erro aí grave, né? Pois é, eu acho que temos um esgotamento disso que foram os governos de coalizão, mas não acho que a gente tem uma ruptura do poder do presidencialismo ainda. Eu acho que é exagerado dizer isso. Aí tem um problema ainda mais grave, né, na questão da reforma política tão necessária. O que se propõe aqui é radicalizar o governo de coalizão. A gente vê, por um lado, que esse governo não está dando certo, porque quem vence a eleição chega lá e não consegue governar, porque a coalizão não está funcionando. Né? E aí não está disposto também a fazer como o exemplo que foi dado aqui, não tá afim, né, de cutucar o formigueiro, né? Vamos, gente, vamos lá, né? Eu vou junto com vocês, vamos junto aí, né? Não tá afim de fazer isso. E aí é óbvio que para o parlamento hoje, na figura do Lira, representado pela figura dele, o grande centrão, maquiavélico centrão, o centrão do mal e tal, o centrão hoje está dizendo assim, não, olha, essa é a melhor maneira de governar, inclusive, temos que empoderar ainda mais o presidente do Congresso. Sim. Ele tem que estar equiparado ao presidente da República. Ele é que tem que ser o poder moderador aqui. Essa é a disputa. E se puser isso em discussão na sociedade, é capaz de prevalecer essa narrativa deles. Então a gente precisa... Eu acho que chamar o Lula pra luta, meu. Tá faltando o Lula pra dentro. Não chama, cadê o Lula aqui? Ele. Pegar o Lula tá pelo falando laço. grosso lá fora. Eu amei o discurso dele lá fora, cara. Também. Me lembrou o discurso do muito Fidel. Me lembrou o discurso do Fidel. Eu falei, meu, eu fico até arrepiado quando eu Cadê falo. os pobres no orçamento aqui? Ele, né? Mas cadê o Lula pra falar isso pra dentro aqui? Galera, vamos lá. É aqui, ó. Pois é, gente. É muito triste o fim, mas temos que finalizar por aqui. Agradeço a todo mundo que esteve presente e eu chamo a atenção de novo para vocês darem uma olhada aí no livro, que tem muito a dialogar com o momento atual. Não é possível desconsiderar a atuação externa, né? Mas talvez algumas leituras enfatizam mais isso, outras não tanto, falam que a gente perdeu uma disputa política nas ruas e que 2013 foi um pouco do embrião disso que a gente chama de extrema-direita aí, um movimento social hoje, né? Então, dê uma olhada e continue nos seguindo aí. Obrigado, galera. Valeu. E até a próxima. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.